Em estúdio contamos com o comentário de Marco Capitão Ferreira e André Abrantes Amaral. Aos dois, muito obrigada pela presença aqui nesta edição das 12. Marco, começo por si. Temos um referendo marcado para a Grécia, um apelo ao não pelo Syriza e um apelo ao sim por parte da Comissão Europeia. Bom, desde logo há que sinalizar isto. A Comissão Europeia está a constituir-se como parte num processo democrático interno de um Estado-membro. Isto é uma coisa absolutamente notável do ponto de vista daquilo que são as funções da Comissão Europeia, que é suposto manter uma posição de neutralidade face à política interna dos Estados-membros. Há aqui uma ingerência inédita no desplante com que é feito na política interna de um Estado-membro. Isto é inaceitável. Pensemos, se fosse com Portugal, nenhum de nós seguramente gostaria. Ouvimos várias reações negativas por parte dos parceiros europeus relativamente à convocação deste referendo. Faz sentido que exista este referendo? Bom, faz sentido que exista este referendo a partir do momento em que o governo grego entende que a sua legitimidade democrática não cobre a possibilidade de aceitar um acordo deste tipo, porque a sua plataforma eleitoral foi exatamente a promessa de que não aceitaria um acordo deste tipo. E, portanto, está a devolver a palavra aos eleitores. Que a democracia na Europa incomoda alguém também é uma coisa à qual é difícil habituar-nos, e eu não sei pessoalmente se me quero habituar. André, como é que vê este referendo? É um ato de democracia, como o Syriza diz, e o Marco agora acabou também de dizer, ou pode ser encarado como uma forma de colocar no poder dos cidadãos a questão para decidir, demitindo-se o governo dessa mesma função? Porque houve esta crítica por parte de alguma oposição, sendo que, em última análise, a democracia está sempre nas mãos do povo. Sim, está. O Syriza não é um ato de democracia como o Syriza o aponta, porque se o Syriza estivesse tão interessado em referendar estas posições e essa situação com a Grécia, já o teria colocado ao povo grego há muito mais tempo. O que o Syriza fez durante estes 5 meses foi protelar o máximo possível as negociações à espera que a Europa capitulasse ou desistisse. É preciso ver que, e agora apresenta este referendo quase como um plebiscito. Mas não terá sido também essa mesma posição por parte da Europa de ganhar tempo e também protelar uma decisão? A Europa apresentou sempre, ou esteve à espera e exigiu sempre algumas propostas da parte da Grécia e nunca disse que iria aceitar qualquer proposta. Isso é mais que conhecido. O que a Grécia tentou sempre foi apresentar propostas, que muitas vezes reformas que não eram minimamente reformas. A última proposta, depois mais esmiuçada, apresentada na semana passada, veio saber que assentava essencialmente no aumento da receita fiscal e não numa redução da despesa pública e, portanto, não era, no entendimento das instituições europeias, não era suficiente. Agora, o que o Syriza coloca ao povo grego é uma questão que possivelmente no dia 5 de julho já está fora da agenda e, portanto, basicamente é a mesma forma de desresponsabilização de um ato político e de uma decisão política. O Syriza, isto nós não podemos esquecer, o Syriza e o partido que está com ele na coligação, que é um partido de extrema-direita, são uma força política e os seus líderes são políticos que sempre foram contra o euro e sempre foram contra esta União Europeia. É preciso não esquecer isso. E, portanto, eles basicamente querem agora, neste momento, não ser eles tentaram durante muito tempo não serem os responsáveis a ter a última palavra a dizer nós vamos sair do euro. Jogaram este referendo numa tentativa de fazer a Europa recuar. A Europa não recuou perante isto e agora esperam que o povo grego suma essa responsabilidade que eles não querem tomar. Este é um problema. Depois, já agora um ponto que o Marco referiu, que é interessante, que é a intromissão da União Europeia, das instituições europeias. Mas o referendo é sobre uma proposta feita pela União Europeia, pelas instituições europeias. Portanto, é normal que o Presidente da Comissão Europeia venha a dizer que esta é a nossa proposta, votem sim, já que foi pedida a vossa palavra ao povo grego, nós falámos com o Governo, apresentámos a proposta ao Governo grego. O Governo grego diz que a nossa proposta agora deve ser analisada e decidida, sim ou não, pelo povo. É normal que eu, como Presidente da Comissão Europeia, me dirija ao povo grego dizendo votem sim na proposta que foi feita. Eu acho que isso não tem mal nenhum, porque de facto é essa a questão. Agora, penso de recear que a intromissão tenha consequências nos resultados, quer dizer, eu também não tenho confiança no povo grego. Eu confio no povo grego, não é isso. Agora,
Ao mesmo tempo, eu pergunto quem é que é capaz de votar em consciência com uma semana por uma pergunta que é complicadíssima. Uma pergunta muito mais simples seria, até porque a consequência será essa, querem dracmas ou querem euros. E com certeza que o resultado aí seria muito diferente ou mais ponderado. André, isso não é assim. O Syriza põe de lado essa hipótese de que este o não a existir possa representar uma saída do euro. O não, mas é que aí é outro ponto que tem sido muito confundido pelo Syriza e também pelas forças mais à esquerda, que respeitar a vontade soberana de um povo, como respeitar a vontade soberana do povo grego, seja igual a aceitar essa vontade. É como eu posso discordar da Catarina, posso discordar do Marco, mas não quer dizer que tenha que aceitar. Melhor, eu posso discordar respeitando. Eu respeito as opiniões do Marco, mas eu não tenho que as aceitar. Não é? Eu acho que isto é perfeitamente natural e isto não é incompatível. E o que os gregos fazem ou melhor, a forma, não é o que os gregos fizeram, mas a forma como as coisas têm sido colocadas, que os gregos escolheram Syriza e escolheram uma opção de queremos ficar no euro sem austeridade. Só que isso implica que os outros povos aceitem. Porquê? Porque eles dependem, nesse ponto muito específico, dependem da vontade dos outros povos da Europa. E os outros povos da Europa, respeitando, e acho que 5 meses de negociações é prova desse respeito, têm o direito de dizer: lamento, mas isso nós não estamos dispostos a fazer. Ficar na Europa significa ficar com austeridade? Sim, a não ser que seja a Europa diferente que Alexis Tsipras defende, que é uma Europa que não visa o euro e não visa a integração europeia como nós a conhecemos. Eu, por acaso, sempre fui muito crítico da integração europeia que visa a criação de um Estado federal. Acho que a União Europeia deveria se cingir ao livre circulação, ao mercado livre, um mercado aberto, livre circulação de trabalhadores, de capitais e tudo mais. Serviços e tudo, ou seja, uma abertura das fronteiras internas e não à criação de um poder político centralizado, como está a acontecer, que naturalmente depois vai ser sempre acusado, porque é verdade, de ter um enorme déficit democrático. Nós vemos isso na forma como escolhe a Comissão Europeia e tudo mais. Até no peso que tem o Parlamento Europeu, que é mínimo, mas na forma como os deputados do Parlamento Europeu são eleitos. Agora, a verdade universal, eu sei que qual sim, é o problema? não tem problema nenhum, mas, mas muitas vezes eles defendem interesses dos países e não, ou defendem interesses dos países, ou defendem interesses de famílias europeias, confundindo essas duas posições. De e por vezes o que acontece é que há pessoas que votam em partidos que depois os seus deputados vão defender interesses contrários ao do seu país por quais eles foram eleitos. Portanto, esta confusão também gera alguns problemas. Isso não tem uma questão que é incontornável e que é de facto real é que o Syriza e a Grécia conseguiram colocar o mundo inteiro a falar desta questão, que deixou de ser nacional, europeia, passou a ser mundial. Há já quem compare na imprensa nacional este episódio ao episódio do assassinato do arquiduque Fernando, que deu início à Primeira Guerra Mundial. No sentido em que há acontecimentos cujas consequências são previsíveis, concordo plenamente. Já agora eu gostava de pedir uma coisa. Vamos referir-nos ao governo grego como o governo grego. O facto do governo grego integrar um partido de esquerda e a Europa estar pouco habituada neste momento a isso, não é o governo do Syriza, é o governo da Grécia, é um governo soberano como outro qualquer. Ninguém diz o governo dos trabalhistas em Inglaterra, diz o governo inglês. É uma questão, o quadro europeu também aqui... Governo conservador. É uma questão de respeito. Sim, é o governo grego, é um governo soberano. O governo conservador em Inglaterra. Não tem problema nisso. Sim, com certeza, mas eu só estou a esclarecer esse fato. Vamos por partes, só arrumar aqui 3 coisas. Primeiro, a Inglaterra vai fazer um referendo para dizer se sai do euro ou não sai e ninguém mandou as mãozinhas ao céu. Porquê? Porque nós temos um preconceito. Temos todos. Um preconceito. Os ingleses podem fazer isto e não há problema nenhum. Os gregos fazem isto, é uma irresponsabilidade. Os ingleses fazem isto, é uma questão nacional, eles é que têm que decidir. Os gregos fazem isto, é uma estratégia, é uma chantagem, é uma criancice, é outra coisa qualquer. Não é a mesmíssima coisa. Os gregos têm o direito de decidir a vida deles, como nós temos o direito de decidir a nossa. É verdade. E é assim que tem que ser. Que a Comissão apareça de um dos lados. Eu gostava de ver a Comissão a ter lata de ir para a Inglaterra fazer campanha por um dos lados no referendo inglês e qual seria a reação do Primeiro-Ministro inglês, e muito bem. A mandar calar o Sr. Juncker, que aliás deveria aprender a estar calado numa série de questões. E, portanto, há aqui um problema fundamental de respeito. O que o Syriza conseguiu foi quebrar o dogma de que a austeridade é a única solução. E o resto do mundo, ao contrário dos líderes europeus, o resto do mundo sabe perfeitamente que isto é verdade, ou seja, que a austeridade não é a única solução. E, portanto, o que o resto do mundo está a dizer neste momento à Europa é: conversem com eles, porque vale a pena discutir as alternativas. É isto que vem da Ásia, é o recado que vem da Ásia, e é o recado que vem, muito especialmente, do lado de lá do Atlântico,
com quem nós tínhamos algumas coisas a aprender, porque ninguém imagina, ninguém concebe a ideia de Barack Obama se dirigir ao país e dizer a Califórnia está com um problema de dívida pública, vamos expulsá-los do dólar. E já agora, queria só arrematar mais uma questão. Mas o facto de ser um Estado federal não ajuda a que assim seja? Vamos lá ver uma coisa. A Europa não é um Estado federal. Muita gente nem sequer quer que a Europa seja um Estado federal. Mas a Europa é uma união de países. E há uma coisa que é preciso esclarecer muito bem. Depois do Tratado de Lisboa, não há nenhum mecanismo previsto para que um Estado-membro não esteja no euro, estando na União Europeia. E, portanto, na prática, o que nós estamos a assistir é uma tentativa de expulsar a Grécia da União Europeia. Apesar de todos na Europa dizerem que querem que a Grécia permaneça. Vamos lá ver uma coisa. Quando se impõe controle de capitais na semana em que vai haver um referendo, isto é para o povo grego votar serenamente, em liberdade, em consciência e sem ser coagido? Não é. Obviamente que isto vai afetar o sentido de voto de muitos gregos, uns para um lado, outros para o outro, mas eu sei qual é a intenção perfeitamente. O Banco Central Europeu podia perfeitamente ter dito durante mais uma semana, com certeza vamos manter a assistência de liquidez aos bancos gregos. Aliás, em lado nenhum nas regras sobre a assistência de liquidez à banca na Europa se diz o país tem que estar com um resgate ativo ou não tem que estar com um resgate ativo. Os critérios são outros dois. É que os bancos a quem se está a dar apoio sejam solventes, e eles não são ou deixam de ser porque o governo grego aceitou ou não aceitou, e segundo requisito que isso não afeta a estabilidade da zona euro. Ora, não era por uma pequena extensão adicional do apoio de liquidez que já é tão grande aos bancos gregos, não era por mais um bocadinho que se ia cá colocar em causa o Eurosistema, até porque a economia toda grega só pesa 2%. E, portanto, o BCE toma aqui uma decisão política e é uma decisão de pressionar. Eu, pessoalmente, desgosta-me e acho inacreditável que em Portugal a direita, por questões de tática eleitoral, esteja a assumir uma posição de, basicamente, mandar a soberania do país borda fora. Amanhã somos nós. É que esta coisa de que isto só acontece aos gregos foi uma conversa que nos contaram em 2011 e nós sabemos perfeitamente o que é que aconteceu. A história contada em 2011 foi outra. André, muito rapidamente e só para terminar, temos nesta altura 2 prémios Nobel a dizer não ao referendo, a dizer para os gregos responderem não. Como é que vem esta questão? Temos mesmo... Temos um minuto. Sim. Então... Pode responder, Marco, num minuto, temos um minuto depois para o André. Não também, ou seja, acho perfeitamente razoável, são 2 economistas conhecidos por posições mais à esquerda e, portanto, não espanta que recomendem o não. Eu percebo as razões e, no lugar deles, faria o mesmo. André. Eu não vou responder diretamente a essa pergunta porque não tenho tempo, vou responder aqui ao Marco. É preciso ver que os ingleses vão referendar em 2017, não é para a semana. E o resto do mundo, principalmente o caso do Obama, não está minimamente interessado na boa vontade e na solidariedade com os gregos. Tem interesses geoestratégicos muito importantes lá e é por isso que está preocupado com a situação grega. E depois é preciso ver que isto é um ponto muito importante. A Grécia estava a sair da recessão, aliás, já tinha tido crescimentos económicos e deitou tudo a perder com esta eleição do governo grego. E outro aspecto muito importante é que isto é um sinal para o governo de direita, do PSD e CDS, que cá em Portugal, que eu esperava que apresentasse no programa eleitoral um ponto indispensável para as próximas políticas. A soberania implica não ter dívidas. E seria muito importante que a direita, em Portugal, o futuro governo de direita em Portugal, defendesse a necessidade de termos excedentes orçamentais, como forma de começarmos a pagar a nossa dívida de forma gradual e definitiva. André Fernandes Amaral, muito obrigada aos dois por terem estado aqui nesta edição das 12. Conto convosco na próxima semana.